Fala galera, seja bem-vindo ao canal, voltando aqui a postar os vídeos dos palpites do dia. Hoje na terça-feira do dia 2, separei alguns jogos pra gente conversar aqui. Hoje tem mata-mata de Champions League, mas nós vamos focar aqui nos campeonatos nacionais, que já tem jogos rolando, então tem mais histórico e a gente consegue entender melhor as probabilidades dos jogos. Vamos começar aqui pelo colombiano, se eu não me engano, isso aqui, Deportivo Cali e Envigado. O que a gente pode entender desse jogo aqui? Deportivo. Cali e Envigado. Campeonato colombiano. Vamos ver como que esses times estão aqui. Temos um bom favoritismo para o Deportivo Cali. Uma odd aqui de 1.72 contra 6 do Envigado. Mas, olhando os últimos jogos desses times, o Envigado não ganha um jogo há mais de 10 jogos aí. Nada. Só que o Cali também só ganhou um jogo nesse tempo todo. O campeonato tá meio no começo, né? Entre 5 e 4. Alguns times fizeram 5, outros 4 jogos. O Deportivo Cali está em último e o Envigado em penúltimo. Então é jogo de dois desesperados. Lá embaixo, o Deportivo Cali jogando em casa um pouquinho melhor, mas jogando fora também não tem lá muita coisa. Basicamente, são dois times muito ruins se enfrentando, em que nos últimos jogos o Envigado ganhou o último, o Cali tinha ganho o outro. Então, assim, o favoritismo na questão de quantidade de jogos é do Cali. Mas se a gente pegar o último jogo, ou seja, com os times mais recentes, né, que foi agora em maio o jogo, o Envigado jogando em casa venceu. Muito difícil cravar um favorito. Talvez algo em torno aqui de um Deportivo Cali ou empate. Só que como a odd da vitória já está 1.7, essa odd de dupla hipótese deve estar muito derretida. Acho bem difícil conseguir fazer alguma coisa em termos de achar um favorito para esse jogo. Entre eles aqui, a média de escanteio do jogo está prevendo 9. Não é um número muito alto. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Deportivo Cali e Envigado. Tem uma outra tabelinha aqui em que a média de escanteio está marcando 10, mas aqui nesse site 9. Também não está muito diferente. A média em favor do mandante é 5.9 e do visitante é só 2.6. Então, a tendência é o Deportivo Cali ter muito mais escanteios. Pensando nisso, vamos dar uma olhadinha aqui. O que a gente consegue enxergar de odd, então, para esse jogo, né? Como eu tinha pensado, na dupla hipótese, apenas 1.1 aqui, né? A odd é uma odd muito baixa para essa dupla hipótese. De repente, alcançar o mais de 3 aqui. Vamos ver como vem. Opa, não é esse aqui. É aqui, Deportivo Cali. Vamos abrir como é que ele vem de escanteio. 5, 9, 5, 0 contra esse Melgar. 3, 2, jogos de Copa. Pouco escanteio. Mas jogos do campeonato colombiano, sempre mais de 3. Não, aqui ficou em 2, mas lá atrás. Bom, os últimos aqui, ele se manteve como um time forte para escanteio. Então, se a gente precisar dar uma engordada na odd, tem aqui também, então, o empate ou Deportivo. Dá para colocar o mais de 3 escanteios para o Deportivo. E na partida inteira, para ambos os times, eu iria de menos algo... menos de 13, talvez.
aonde uma média tá para 9, o menos de 13 pode ser justo. Aqui nenhum chegou a isso. Então o menos de 13 pode ser algo interessante. Dá para chegar numa odd então aqui de 1.66, tendo esse cenário. Dupla hipótese de empate ou Deportivo Cali, mais de 13 escanteios para o Cali e menos de 13 na partida geral. Não é algo que eu fique muito confortável com essa aposta, mas dá para chegar numa odd justa. Próximo jogo que temos aqui, Independiente Santa Fé e América de Cali. Também aqui Campeonato Colombiano. Favorito também jogando em casa, Santa Fé. Na tabela ele está um pouquinho melhor que o América. O problema é que o América só fez 2 jogos, né? Ele deve estar com muito jogo atrasado, por isso que está mais lá embaixo. E teve 2 empates só. Campeonato também que está começando agora, né? Não tem muitos jogos, então a gente não tem lá muito histórico. Tendência de poucos gols aqui. 45% das vezes jogando em casa Santa Fé menos de 2,5 e 82% o América de Cali jogando fora menos de 2,5. Então é um jogo para poucos gols, aparentemente. Vamos dar uma olhada lá nos escanteios. Santa Fé e América. Tá dando uma média de 8.5 escanteios. Teoricamente um jogo para under escanteios também. E olhando aqui, Santa Fé e América. Os dois têm uma média de 4.7, 4.3 escanteios por jogo. Então é jogo para pouco escanteio. Vamos achar aqui eles. É um jogo que é difícil. Ele tá para poucos gols, então a gente teria que fazer aqui algo em torno de -4, -3 gols. Puxar um -4 aqui sempre para ficar com um pouco de gordura, digamos assim. E um jogo para poucos escanteios. Para pegar uma odd justa aqui, nem tão ainda, teria que ser isso aqui, ó. Um menos de 4 gols, menos de 11 escanteios. E se a gente conseguir ainda puxar por time, é um pouco arriscado, não ajuda muito, mas aqui ó, dá para botar ali um menos de 6 pro América. Porque aparentemente ele não é um time que faz muitos escanteios. 1 no último jogo, 1 no penúltimo jogo, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Então, ou seja, nenhum passou de 4 lá dos últimos, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Os últimos 6 jogos, nenhum passou de 4. Então, menos de 6 é justo. Aqui a gente consegue algo interessante, então uma odd de 1.7, ó. Menos de 4 gols na partida para ambos os times, menos de 11 escanteios totais e menos de 6 para o América de Cali, que vai jogar fora de casa. Uma combinação interessante que conseguimos chegar numa odd 1.7. Acho que vale alguma coisa aqui. Próximo jogo temos New York Red Bull e Colorado Rapids. MLS. Vamos ver aqui, MLS, New York e Colorado. E depois já temos o Sounder e Dallas. Vamos deixar esses dois abertos aqui. New York jogando em casa, grande favorito, 1.6 a odd.
Aqui nós temos uma divergência que também faz a gente não conseguir entender e fazer uma leitura de jogo, porque 60% quando o New York joga em casa é menos D. Porém, só 30% quando o Colorado joga fora é menos D. 70% das vezes é mais. Então aqui dá uma discrepância que a gente não consegue ter uma leitura mais clara desse jogo. Difícil também juntar opções para ficar uma odd interessante, a não ser que se vá mesmo acreditar no favorito. Só para a gente ter uma ideia, eu vou dar uma olhada aqui. Cadê o New York Red Bull? A média de escanteios do jogo daria 8 alguma coisa. 9,5 de média de escanteio. Teoricamente é um jogo para pouco escanteio. A gente tem que fazer uma operação muito grande aqui para querer puxar alguma odd de valor. Esse jogo vai passar em branco. Sport e Criciúma. Temos aqui um confronto direto muito parelho. Dois times lá de meio de tabela, um em sétimo e um em nono. O que tem aqui nesse jogo é uma quantidade alta de escanteios. Aqui, vamos ver. O Sport Recife e Criciúma tendo uma média de 9,5, eles estão acreditando nisso. Vamos dar uma olhada no Sport jogando em casa. Como que ele está de escanteios? 6 aqui, daí pegou um só no jogo de Sampaio Correia. Aqui pegou 9, aqui pegou 8, aqui pegou 3. Então às vezes são muitos, às vezes são poucos. Também difícil de ter um padrão para a gente acreditar. Na média para ele, no campeonato tá acima de 6. Mas não tá algo que tá nos dando aqui muita confiança, né? Às vezes pega pouco, às vezes bastante. Nesses últimos jogos, teve 6, aí aqui teve 1, 9 e 8. Se a gente juntar só desses últimos 4, até que o volume tá alto. Mas aí também a gente ia ter que fazer uma operação para trazer uma odd interessante, né? Sport e Criciúma. Não tem nem para pegar aqui um escanteio separado do Sport. Muito arriscado. Para pegar uma odd interessante aqui, ó, menos de 11, mas muitos jogos deram mais aqui, ó. Nossa, o último jogo foi um festival de escanteio. E se a gente for pegar o mais D, aí também tem que ser lá mais de 8 para começar a valer a pena alguma coisa. Dos últimos 4, só um jogo não deu esse mais de 8, né? Mas é algo que assim, ó, não tá claro pra mim. Não é algo que eu vou afirmar nada. E por último temos um Toluca e o Puebla. O Toluca, teoricamente, ele é o favorito. Dos últimos 5 jogos, perdeu um só. Ganhou 3 jogos. Mas aí quando a gente olha a odd que ele tá pagando, só venceu 30% dos jogos com essa odd. Já o Puebla com a odd alta desse jeito vence acima da média. A média vence 30%, ele vence 45% dos jogos. Vamos dar uma olhada aqui neles. Se pegar aqui pelos últimos jogos, ó, uma derrota, pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6 últimos jogos. 4 vitórias, uma derrota e um empate. Enquanto o Puebla, 2 vitórias, 3 empates e uma derrota. Toluca, jogando em casa, vai bem. O Puebla, jogando fora, apenas uma vitória. Aqui daria para fazer um Toluca ou empate? Possivelmente.
É um jogo para mais gols? Aqui de uma forma bem mais clara. Toluca em casa 100%. Todos os jogos deram mais de 2,5. Ou seja, aqui tá jogo para 3 gols. E também quase 70% fora de casa do Puebla para mais também. Então é jogo com muita chance de 3 gols. Isso pode ajudar a gente a fazer uma odd mais interessante aqui. Toluca e Puebla. Se a gente considerar uma dupla hipótese em Toluca e empate, visto que o Puebla fora só ganhou uma, somando isso a mais de um gol, ou seja, tá um jogo teoricamente para 3 gols, tá um jogo para mais de 2. Seguindo pelas porcentagens ali. Então se a gente coloca um mais de 1, a gente tá com aquela gordurinha, tem chance e faz a odd chegar a um ponto justo. E esse jogo é um jogo para bastante escanteios. Dá para fazer aqui, com uma certa tranquilidade, um Toluca para mais de 1. Ou seja, Toluca ter 2 escanteios no jogo. E para ambos os times marcarem mais de 5. Uma odd de 1,80, sendo que nós estamos aqui com uma tendência de escanteios para 11. Vamos olhar aqui. Aqui, Toluca. Aqui está marcando para 9,5. No outro sistema que eu estou olhando aqui está marcando para 11. Mas de qualquer forma, acima de 5 nós estamos sendo bem conservadores. Se botar um acima de 6 aqui já puxa uma odd quase 2. Ó. Mas beleza. Digamos que temos aqui. Essa seria a minha indicação. Empate ao Toluca. Mais de um gol na partida. Mais de um escanteio para o Toluca. E mais de 5 no geral para ambos os times combinados. Isso a gente chega numa odd 1,80. Uma odd justa para a gente fazer esse jogo. Beleza? Esses são os jogos de hoje aqui. Se você gostou, já deixa o seu like. E se por acaso você não quer arriscar teu dinheiro dessa forma, fazendo palpites pré-live, eu te convido a conhecer o grupo do Bônus Green. É onde eu estou conseguindo tirar uma grana legal, sem ter risco de head, porque é um grupo que aproveita só promoções em datas específicas. Mas agora, vai começar Premier League, vai começar Jogos da Europa, onde sempre tem muita promoção. E a gente também aproveita, os caras mandam lá pra nós, promoções em jogos interessantes. Por exemplo, agora no meio da semana tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Isso sempre gera umas promoções das casas, onde o cara faz os cálculos lá dele e sabe como combinar uma casa com outra, como usar total bônus das promoções para fazer com que a gente ganhe dinheiro sem o risco de ter o head. E é interessante porque eu não fico me matando aqui, perdendo dinheiro tomando head, tendo a certeza de que por lá, pelo menos, sempre vai ser green. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que foi esse mês de julho agora, que acabou, né? Esse é o resultado que eles mandaram ali no grupo pra hoje. Então, em julho, ao longo do mês, teve um lucro líquido de R$583. Imagina, 500 conto, sem ter risco de head. Então, aqui tem as datas que foram feitas as entradas, ó, e dá até pra ver que não é todo dia que tem. Tipo, dia 1º teve, aí só lá dia 4, dia 5, aí depois um tempo sem, ó, dia 11, dia 12, dia 14. Por que isso? Porque depende de ter promoções interessantes que possam dar lucro nas casas. E aqui do lado é o lucro de cada operação. Então tem dia que, nossa, vai ter que fazer lá uma operação para ganhar R$14. Ah, não vale a pena ganhar R$12. Tem dia que vai dar 80, tem dia que dá 47, 40, 124. Então, obviamente que no total, mais de R$500, quase meio salário mínimo, só fazendo apostinhas, e é pré-live, é sempre com tempo hábil para fazer as apostas, então não é aquela coisa que a gente tem que estar acompanhando ao vivo, é só pegar o celular, fazer, seguir o que o cara manda lá nos prints e esperar a grana cair, sem risco de head, não tem risco de head, não é aposta. Então assim, se você quer conhecer o grupo, obviamente o link vai estar aqui na descrição, tem as informações lá, dá uma olhada e se for para ti, se tu achar que ganhar R$500